Capítulo 8 do material didático, comportamentos em relação à interpretação das Escrituras. Esse é o último capítulo dessa lição 5 da hermenêutica teológica. Então, número 1, a hermenêutica liberal, ou a teologia liberal. Vamos falar um pouquinho sobre essa hermenêutica liberal. O que significa? Bom, a hermenêutica liberal defende que as Escrituras contêm erros e contradições. Seu fundador foi um homem chamado Solomon Seiler, que viveu de 1725 a 1791. Bom, ele foi um teólogo reformado, né? Os reformados, eles são os criadores do liberalismo teológico, e eu considero essa a pior praga aí dos últimos séculos, talvez a pior praga dos 2000 anos do cristianismo. Os reformados criaram o liberalismo teológico, e até a Babilônia apocalíptica, até a Igreja Católica se tornou vítima do liberalismo teológico dos reformados, e até os judeus se tornaram vítima dessa hermenêutica liberal dos reformados. Por que os judeus? Porque os judeus, hoje, eu conheço aí, por exemplo, tem um rabino chamado David Volpe, ele dirige uma das sinagogas mais conceituadas, das maiores sinagogas dos Estados Unidos. Ele também é autor de muitos livros, e ele hoje segue a hermenêutica liberal. Por quê? Por exemplo, a hermenêutica liberal diz que a história bíblica, como por exemplo o Êxodo, aquilo ali não aconteceu. Tudo aquilo ali foram histórias criadas que servem uma lição espiritual, mas não é um fato real. Esse David Volpe, por exemplo, é um rabino que defende isso. O Êxodo não aconteceu, Abraão não existiu, tudo aquilo ali foram histórias criadas, inventadas, né? Isso é muito negativo. E por que surge? Essa teologia liberal, ela surge quando surge a chamada ciência moderna, começam a surgir novos conceitos sobre a ciência, como por exemplo Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, e aquela polêmica, né, sobre a Terra girar em torno do Sol, ou o Sol girar em torno da Terra. Além de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, temos que citar principalmente Johannes Kepler. E eu gosto de citar esses três porque as pessoas citam sempre Copérnico e Galileu, que eram dois católicos, e a Igreja Católica criou problema com eles, no caso com Copérnico não chegou a criar, porque ele fez com que o livro fosse publicado quando ele já estava morrendo, né? Mas com Galileu eles criaram. Mas, por exemplo, antes de Galileu, nós temos a figura de Johannes Kepler, que quem entende de astronomia sabe que ele foi o verdadeiro herói, um indivíduo que realmente provou matematicamente que ele era um matemático espetacular. Ele provou matematicamente que a Terra gira em torno do Sol e explicou como ocorre esse giro. Não era num círculo perfeito, mas numa forma elíptica. Ele explicou detalhadamente. A Igreja Católica nunca criou problema com ele. Por quê? Porque ele não era católico, né? Ele era, no caso, um reformado, podemos dizer assim. Ele era um alemão e não tinha nada com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica, alguns cientistas também hoje, para poder aumentar o erro da Igreja Católica, aumentar o erro da Babilônia apocalíptica, eles dizem que a Igreja Católica perseguia a ciência. A Igreja Católica não perseguia a ciência. Ela chamou Galileu Galilei porque ele era um católico, ele tinha que se enquadrar dentro da doutrina dela, né? Pois bem, mas o que é essa ciência moderna? Eu citei esse exemplo por causa da questão da Terra girar em torno do Sol, ou o Sol girar em torno da Terra. Pois bem, por que eu citei isso? Porque existe um grande engano nessa história. Okay? Existe um grande engano. A Bíblia, ela nunca defende que o Sol gira em torno da Terra. A Bíblia descreve a visão que nós temos. Aí fala assim, mas a Bíblia diz que o Sol se pôs. Mas isso não é defender que o Sol gira em torno da Terra. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá no Instituto Nacional do Câncer, nós recebíamos pessoas do Brasil todo,
Aí alguns falavam assim, poxa, eu queria fazer algo bonito. Aí diversas vezes as pessoas aconselhavam, então é rapidinho, vou te levar ali no Arpoador para você ver o pôr do sol, que é muito bonito lá na praia de Ipanema. Aí levava a pessoa para ver o pôr do sol. Ninguém diz, eu vou te levar lá no Arpoador para você ver a Terra girar de maneira que o sol não apareça mais no horizonte. Né? Então, não adianta, o ser humano, ele falava nos tempos antigos, continua falando na sua visão, porque na sua visão o sol se põe. Mas quando a Bíblia diz que o sol se põe, a Bíblia não está defendendo, né, que o sol gira em torno da Terra. Essa era uma visão católica, eu ainda digo mais, é uma visão mais do que católica, essa era uma visão científica. Porque antes de Copérnico, a visão de astronomia que dominava o mundo, a visão científica de astronomia, era a visão chamada ptolemaica, né? Ou o método ptolemaico, né, de movimento dos corpos celestes. Por quê? Ptolomeu foi um grego que trabalhava governando o Egito, e ele é que organizou o movimento dos corpos celestes, que assim ficou até Copérnico, depois Johannes Kepler, e com Galileu, ele não podemos dizer que ele morreu, mas era científico, não era, no caso, um método religioso. A Igreja Católica seguia esse método científico e depois filosófico, porque, por exemplo, filósofos gregos como Aristóteles, ele defendia que o Sol girava em torno da Terra, ok? Mas a história diz que a Igreja Católica realmente repreendeu Galileu, porque ele disse que a Bíblia deve ser revista. Isso está errado. Galilei estava errado. A Bíblia nunca defendeu que o Sol gira em torno da Terra. Essa era uma visão errada. Pois bem, mas com essa questão, as pessoas começaram a dizer, a Bíblia está errada, a Bíblia está errada. Mas a Bíblia nunca defendeu que o Sol gira em torno da Terra. Ok? Pois bem, com isso, o que alguns intérpretes começaram a falar? Já que a Bíblia defende que o Sol gira em torno da Terra, então nós temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia não é essa perfeição toda. Ou seja, eles estavam enganados, porque a Bíblia em nenhum momento defende isso. Pois bem, então esse homem chamado Salomão Seller, ele criou um método que, principalmente com essa questão que eu acabei de expor para vocês, ele dizia o seguinte, não existe essa autoridade divina da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro comum que tem coisas erradas, pensando que a Bíblia defendia que o Sol girava em torno da Terra. A Bíblia em nenhum momento defende isso. Tem até mais uma questão interessante para colocar dentro desse ponto, que eles falavam assim, mas a Bíblia diz que Josué orou e o Sol parou. No pensamento deles, nos dias de Nicolau Copérnico, essa expressão estaria errada. Mas na ciência hoje, porque o que a ciência diz hoje é diferente do que Copérnico dizia. O que a ciência diz hoje é diferente do que Johannes Kepler dizia. O que a ciência diz hoje é diferente do que Galileu Galilei dizia. Até o ano de 1920, a ciência dizia que o Sol estava parado e que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, a própria ciência diz que o Sol não está parado, que o Sol também se movimenta no universo. A Terra se movimenta em torno do Sol, o Sol se movimenta em torno da Via Láctea e a Via Láctea também se movimenta no universo. Ou seja, quando Josué orou para o Sol parar, o Sol tem que ter parado mesmo, porque se o Sol parasse e a Terra continuasse girando, então viraria uma grande catástrofe. Mas na verdade o que aconteceu? Aconteceu que tudo teve que parar o seu movimento, porque senão os planetas começavam a atropelar outros. A Terra saía até da órbita do Sol, porque o Sol parando e a Terra continuando a se movimentar no espaço, né, causaria um problema tremendo na órbita. Então, segundo a ciência hoje, o Sol se movimenta. Na época de Galileu, para ele, o Sol não se movimentava.
Então podemos dizer que a Bíblia está mais atual do que Galileu Galilei, porque a Bíblia diz que Josué orou para o sol parar e o sol teve que parar, porque hoje nós sabemos que o sol se movimenta. E Galileu Galilei, Copérnico e Johannes Kepler, no início do século XX, Albert Einstein pensava, né, que o universo era estático, que o Sol era estático e a Terra girava em torno do Sol. Ele não aceitou a teoria do Big Bang, né, que ela, do jeito que ela está descrita, ela diz que o universo está todo em movimento e diz que o universo teve um início, né, e toda a ciência dizia que o universo ele é eterno e ele é estático. Então, isso foi corrigido agora há cerca de 100 anos. Nós estamos em 2021, em 1921, isso estava começando a ser corrigido. Nesse momento, Albert Einstein e outros astrônomos não aceitavam que o Sol estava em movimento. Bom, então, por essa questão, eles falavam, mas a Bíblia diz que ele orou e o Sol parou. Ou seja, a Bíblia está defendendo que o Sol gira em torno da Terra. Não, a Bíblia não está defendendo que o Sol gira em torno da Terra. Na verdade, eu digo para vocês que o escritor bíblico, ele está descrevendo a nossa visão. Eu tenho que confessar que, na minha interpretação, o autor bíblico ele não está pensando numa visão atual do século XXI sobre os movimentos dos corpos celestes. Não. O autor bíblico ele está falando, né, na visão dele, o Sol se movimenta e se põe no horizonte. Até hoje as pessoas usam essa linguagem, tá ok? Então ele escreveu pensando nisso. Agora, se fosse querer atualizar cientificamente falando, a palavra está 100% certa com a Bíblia Sagrada, tá bom? Então esse homem, ele passou a considerar assim, fazer uma divisão entre palavra de Deus e texto bíblico. Ele fala, não, vocês podem ter como palavra de Deus, mas eu vou estudar só a questão do texto, e a questão do texto ele vai criar um método chamado método histórico-crítico, né, para tentar tratar de questões do texto, que na verdade também eles cometem erros terríveis, até infantis, para interpretar os textos, né? E aí começou a defender, ela é chamada de liberal também, porque eles começaram a defender, por exemplo, que Moisés ele pode ter até escrito mais pequenos fragmentos. Ele diz que, na verdade, por exemplo, o livro de Gênesis não foi escrito por Moisés, ele foi escrito por várias pessoas em momentos diferentes. Então ele diz que teria uma fonte chamada Eloísta, uma outra fonte de Elohim, né? Uma outra fonte chamada Javista, de Javé, outra fonte chamada Deuteronomista, que seria uma fonte que procuraria unir pergaminhos de um escritor e de outro escritor, e uma última fonte chamada sacerdotal. Na verdade, não é nada disso. Moisés escreveu realmente o texto bíblico, mas por que ele confunde? Ele confunde por causa do seguinte, existe uma questão no texto que é muito importante de nós analisarmos, que é a chamada anacronismo textual. O que é isso? Por exemplo, você abre em Gênesis 14, você encontra lá que Abraão, quando ele foi livrar Ló daqueles reis, né, do Oriente que haviam escravizado Ló, a Bíblia diz que Abraão os perseguiu até a região ou cidade de Dan. E ele fala assim, como assim? Dan nem existia? Mas o que é isso? Isso é um anacronismo textual. Provavelmente Moisés escreveu uma parte, mas alguém posterior, por exemplo, Samuel, que foi organizar o Pentateuco, Moisés ele deve ter dado um nome antigo daquela região lá nos dias de Abraão. Mas lá nos dias de Samuel, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar o nome atual daquela região. E aquela região nós vemos lá no final do livro de Juízes, né, Juízes capítulo 19, que eles, a tribo de Dan foi para o norte, tomou uma região, e aquela ali passou a se chamar a cidade de Dan, a região de Dan. Moisés já tinha até morrido, mas quem teria dado aquele nome foi Samuel. Isso é anacronismo textual, isso é normal.
Então eles querem inventar que várias pessoas escreveram. Tá bom? Bom, número 2 do material didático, a hermenêutica neoliberal. Ela defende ser impossível interpretar o sentido original do texto bíblico. Argumentam que o texto não tem um único significado pleno e verdadeiro, mas muitos significados, tornando impossível a sua interpretação. Então ele diz, olha, cada um vai ler, vai ter a sua interpretação. Né? Isso daí é oriundo da filosofia grega. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eles dizem também, não temos como alcançar a intenção do autor do texto. Sendo assim, a mensagem bíblica seria inalcançável ao intérprete, ou seja, né, nós nunca teríamos como alcançar a mensagem, por exemplo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Mas nesse caso aqui, normalmente eu dou uma resposta para o seguinte, o autor do texto não é Paulo, não é Pedro, não é Moisés, o autor é Deus. Porque nós interpretamos que Deus, ele deu a mensagem a Moisés. Moisés escreveu com as suas palavras, mas o autor da mensagem é Deus. E Moisés usou as suas palavras, o seu conhecimento literário, tudo, para poder descrever o que o autor Deus lhe transmitiu. O mesmo acontece com Paulo, com Pedro. Então, ele diz que não temos como alcançar a intenção do autor no texto. Temos como alcançar, porque o autor está conosco. O Espírito Santo está conosco. Terceiro, eles dizem que a Bíblia é apenas uma interpretação da vida e do mundo feita pelo autor do texto. Sempre ele considerando o autor como Moisés, como Esdras, né, e outros. Mas eu sempre digo, o verdadeiro autor, o elaborador da mensagem, o originador da mensagem, é o próprio Deus, e ele está conosco, e não é assim apenas uma interpretação da vida, é mais do que uma interpretação da vida. Não tem como, humanamente, tantos homens escreverem e ter essa mensagem tão harmônica como nós temos hoje. E ele dizia também, a Bíblia não é a revelação de Deus. Isso está errado, a Bíblia é a revelação de Deus. E em quinto e último lugar, eles diziam, se não podemos, jamais alcançaremos a verdade do texto. E aí eu digo, se não podemos interpretar a Bíblia corretamente, logo não podemos afirmar que seguimos a verdade de Deus. Então, esses teólogos reformados criaram esse liberalismo teológico, isso domina as faculdades reformadas e está entrando até nas faculdades, no caso na faculdade da Assembleia de Deus. A Igreja Batista, graças a Deus, expulsou esses reformados lá do Seminário Batista do Sul, porque tinham levado essa visão liberal que acaba com toda a autoridade da Bíblia. Isso está errado. Eu comento. Segundo esse ensino, a igreja ficou sem escritura, sem revelação, sem a verdade de Deus, e também a nossa pregação é sem valor, visto que ela não tem como refletir a realidade do texto. A nossa pregação seria uma visão humana e nunca uma exposição da mensagem divina no texto. Desta maneira, cada um poderia dar a sua interpretação, que nunca estaria errada. Por fim, cairíamos na tão criticada corrente grega sofista que dizia: a verdade é relativa. Nada pode ser absolutamente verdadeiro. A verdade só existe para o indivíduo. Quando as pessoas têm crenças contraditórias, não é verdade que uma delas tenha razão e a outra não. Não tem certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Esse era um pensamento grego, né, de uma escola fundada por um homem chamado Pirro de Elis. Então, esses homens, eles acreditavam que não existe uma verdade. Eles queriam dizer que os homens, eles olham para um determinado ponto, para uma questão, e cada um tem uma interpretação diferente. Mas isso não elimina a existência de uma verdade. Existe uma verdade sobre aquela questão, sobre aquele ponto, mas
os homens não concordam sobre qual é a verdade. O fato deles não concordarem, um pensar que isso é ferro, outro pensar que isso é madeira, não faz com que não exista uma verdade de qual material, tá bom? Formado aquela, por exemplo, mesa. Se você for fazer um estudo, porque não, isso aqui é ferro, né? É um elemento que nós chamamos de ferro. Até os grandes filósofos gregos rejeitaram esse ensino. Platão disse: se todas as crenças são verdadeiras, então entre elas está a crença de que nem todas as crenças são verdadeiras.